Ninguém amadurece sorrindo. Esse é o tema da mensagem de hoje, a nossa segunda mensagem da série de mensagens sobre maturidade que estamos tendo aqui no canal. Então eu quero que você nesse momento pegue a sua Bíblia e receba essa mensagem, acompanhe conosco essa reflexão, porque eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra para você. O texto que eu quero usar para falarmos hoje sobre esse tema fica em 2 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 9. Um texto bem conhecido da palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo, depois de orar acerca do espinho na carne que ele sofre, o texto diz que ele recebe como resposta de oração, e a resposta está no versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios, onde diz: "E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." Esse texto ele é poderoso. Esse é o texto que eu quero usar como base para falarmos sobre essa mensagem acerca de dor e acerca de maturidade. No texto, o apóstolo Paulo ele vai lidar com uma dor. O texto diz que ele sente uma dor, a dor do espinho na carne. E ele ora para que ele viesse não sentir mais essa dor. O texto diz que ele roga ao Senhor 3 vezes para que viesse ser retirado, removido, arrancado esse espinho na carne. E o texto diz que a resposta do Senhor para a oração de Paulo é: "A minha graça te basta." Eu acho interessante isso, e aqui eu já quero aplicar a primeira ideia do que o Senhor falou comigo nesse texto, é que uma coisa é sermos respondidos e uma coisa é sermos atendidos. Paulo foi respondido pelo Senhor, mas não foi atendido pelo Senhor. O Senhor respondeu Paulo. Paulo orou para que o Senhor retirasse o espinho, e o Senhor respondeu ele dizendo: "A minha graça te basta." Ou seja, eu te respondo, mas não te atendo. Por que o Senhor não atende Paulo e remove o espinho? Porque se o Senhor atende Paulo e remove o espinho, o Senhor quebra um processo que estava fazendo na vida de Paulo por conta do próprio espinho. Então tem coisas que o Senhor vai nos responder, mas não vai nos atender. Porque se ele nos atender, a gente quebra o processo, a gente quebra a obra daquilo que ele tem feito na nossa vida. Era necessário Paulo passar por aquela dor. Era necessário Paulo lidar com aquele espinho por conta do processo que aquele espinho estava ali causando. Então o Senhor responde, faz ele entender o que ele está passando, mas não tira ele daquilo que ele está passando. Eu faço você entender a dor desse espinho, mas não arranco esse espinho de você. Isso fica claro no texto, quando depois dele dizer: "A minha graça te basta", ou seja, eu não tiro essa coisa que você está pedindo, mas eu te dou capacidade de lidar com isso. Eu acho isso interessante. O Senhor responde e diz para ele: "A minha graça é o suficiente." Em outras traduções vai estar escrito: "A minha graça é tudo que você precisa." O que o Senhor está dizendo para o apóstolo Paulo é: eu não tiro o espinho, porque tem um propósito nesse espinho, mas eu tenho a graça para te dar condições de passar por a dor desse espinho. Porque o Senhor, quando ele nos coloca em um processo, ele sempre vai nos dar o recurso para passarmos por esse processo. O espinho na carne de Paulo, a dor, o que ele sente, não vai matar ele, não vai acabar com a história dele, não vai acabar com aquilo que ele tem para viver. Pelo contrário, isso vai ser um mecanismo de fazer ele se alinhar ainda mais com a vontade de Deus. Então o que Deus faz? Deus dá a graça. A graça é o suporte que nos faz passar pelo processo. A graça é o suporte que nos faz aguentar as dores que nos sobrevêm durante a nossa caminhada. Então eu acho isso interessante, eu quero liberar isso para a sua vida. Esse processo que você está passando, esse momento que você está passando, a graça do Senhor é tudo que você precisa.
A graça do Senhor te é suficiente, a graça do Senhor te dá capacidade para suportar essa situação. E o texto diz que, logo depois dele dizer a minha graça te basta, ele diz o meu poder se aperfeiçoa. E é aqui que está a centralidade da mensagem de hoje. Essa palavra aperfeiçoar tem a ideia no grego de maturação ou maturidade, ou levar à maturidade. O lexo grego fala dessa palavra acerca de levar à maturidade. Então olha que o Senhor está respondendo para o apóstolo Paulo. O meu poder se aperfeiçoa, o meu poder te amadurece, o meu poder te leva à maturidade nesse processo que você está vivendo. Então Paulo está apresentando para nós um cenário de dor. O espinho aponta para isso. A ideia de espinho na carne é um processo dolorido que Paulo está enfrentando. Mas ao tempo que Paulo enfrenta esse processo dolorido, o Senhor diz para ele, eu te aperfeiçoo, eu te levo à maturidade, eu te amadureço. Então entenda isso. A maturidade vem em processos doloridos. Essa frase, ninguém amadurece sorrindo, não é minha. É uma frase que eu ouvi há um tempo e eu gravei essa frase. Ninguém amadurece sorrindo, ninguém amadurece indo pro shopping, ninguém amadurece num churrasco, ninguém amadurece numa festa, não. A gente amadurece nos processos doloridos da vida. Então por isso que o Senhor não vai tirar Paulo daquele processo, porque o Senhor sabe o bem que irá fazer esse processo por mais dolorido que seja. Então tem processos doloridos que o Senhor não vai nos tirar, porque isso está nos aperfeiçoando, isso está nos amadurecendo. Tem choro, tem dor, tem dias maus, mas tem maturidade chegando. E maturidade está ligado a perfeito, por isso que em Efésios, quando ele fala a estatura de varão perfeito, essa palavra aperfeiçoar e perfeito no grego, elas têm a mesma raiz, porque a estatura de varão perfeito é ligado à estatura de varão adulto ou varão maduro. Então o que o autor está passando para nós, o apóstolo Paulo? Essa dor está fazendo ele crescer. Essa dor está elevando a estatura dele como um homem de Deus. Essa dor está levando ele a um estado de varão perfeito, ou seja, ele está crescendo, se tornando maduro. Então a dor, o processo difícil que nós enfrentamos, tem o poder de nos elevar, nos fazer crescer, nos fazer desenvolver. O desenvolvimento na vida cristã se dá em processos doloridos. Então, para encerrar essa palavra de hoje, eu quero liberar isso para a sua vida. Tá doendo, tá difícil, tá complicado, dolorido, mas entenda que o Senhor está te amadurecendo, Ele está te fazendo crescer, Ele está te levando uma estatura de homem ou de mulher perfeito dentro da obra de Deus. Bom, recebe essa palavra, espero que essa palavra venha falar ao seu coração. Se você puder, compartilhe essa mensagem para mais alguém e até o próximo vídeo, até a próxima mensagem voltado nessa área de maturidade. Eu espero que essa série esteja edificando a sua vida, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário e de compartilhar essa mensagem.